Sejam todos bem-vindos. Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos Alessandro Lopes, José Inocêncio, Ana Cristina Brito, 7 dias de falecimento, família Silva, família Barros, Leonilda Rosa da Silva Figueiredo, irmã Olga, José Expedito, Efigênia Anício, Sebastião Elvésio, Terezinha Ribeiro, Laerte Salles, Brandon Kenhorn, Gabriel, Maria de Fátima Ramil, Natalino Ramil, Mauro Ramil, Nivaldo Ramil, Bianca Francesca Fernandes Ramil, Messias Ribeiro, Jorge Luiz Júlio da Silva, Agenor Marques Batista, Rita Frois, Sebastião da Silva, Regina Júlio, Renato Dornas e Luciana Carvalho. Pelos enfermos, Alice Prado, Sheila Abreu Mourão, Paulo Souza, Juliano Castro, Henrique Tigre, Zuleide, Hugo Aparecida de Oliveira Blésio, Cleonice Manuel da Silva, Isabelle Hoffmann, Theo Guerreiro, Rafaela, Miriam, Flávio Moreira, Vó Augusta, Renato Salles, Luciana Zanetti, Francisco Axtel e Noah Martinelli Chaves, com 2 meses de vida, que vai passar por uma cirurgia no coração. E Juliana. Ação de graças. Pela recuperação de Juninho, recuperação de Theo, pelo nascimento da Laila, por todos os doadores da campanha da caridade e suas famílias, e pela Flávia, pelos aniversariantes Magda Slavesk, Silvia Apda, Andréa Dias, Luiz Bueno, Magda, Aparecida de Oliveira Blésio, Walter de Souza, Anthony, Modesta Batista da Silva, Eric Cardoso Martins, Mara Ellen. Irmãos e irmãs, este nosso encontro dominical com o Senhor nos faz experimentar de modo todo especial seu amor por nós. Estando aqui reunidos em sua casa, o Senhor nos oferece o alimento de sua palavra e de seu corpo e sangue, para sairmos daqui mais dispostos para dar testemunho de nossa fé na vitória de Cristo, sobretudo aquilo que nos mantém escravos do pecado e da morte. Intensifiquemos nossas orações pelo sínodo dos bispos, para que dê frutos para toda a igreja. Damos início à Santa Missa cantando com alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística deste 26º domingo do tempo comum
Dia 26 de setembro, que linda coincidência, 26º domingo do dia 26. Vamos celebrar este encontro com o Senhor, começando, como sempre, reconhecendo que estamos necessitados da misericórdia do Pai. Peçamos a Deus a graça de sermos perdoados, não porque merecemos, mas porque Deus quer nos transformar com o Espírito Santo em nosso coração. Humildemente, peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor é testemunha de sua fidelidade por nós. Busquemos na escuta de sua palavra a sabedoria que orienta a nossa vida. Escutemos. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. O espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforta
testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E vosso servo instruído por elas se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber as suas faltas? Perdoai as que não vejo. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoaste tesouro nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenaste o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos últimos domingos temos estado ouvindo leituras da carta de Santiago na segunda leitura. E hoje, mais uma vez, Santiago, uma pessoa com uma fé muito concreta, muito prática, ele tem palavras duras contra a riqueza. Mas isso não quer dizer que ser rico em si significa um problema muito grande para aqueles que são ricos. Não significa dizer que ser rico é um pecado e que o rico é um pecador. Temos que tratar de entender o que Santiago está dizendo com as suas palavras tão duras em relação aos ricos. Nem mesmo os profetas do Antigo Testamento, nem mesmo Amós, que fala tão fortemente contra as injustiças sociais, fala assim de uma maneira tão forte contra os ricos como Santiago. Mas Santiago deixa bem claro na leitura que nós ouvimos, ele está em contra daqueles que acumulam riquezas pela exploração dos outros. Ele está realmente acusando aqueles que são ricos por causa da pobreza de muitos. Então é nesse sentido, que a riqueza tem que ser compreendida. Esta riqueza material que não favorece viver segundo aquilo que o Evangelho nos convida, não nos favorece a sermos cristãos. Então, não vamos ficar assustados pensando assim, que se alguém é rico já está condenado ao inferno depois da morte. Não, temos que sempre tentar contextualizar as leituras e tentar realmente entender o que Santiago e tantos outros quiseram passar como mensagem através daquilo que escreveram. Primeira leitura de hoje do livro dos Números. Moisés, ele está cansado. Ele tomou a posição de ser líder do povo de Israel, ele tirou este povo da escravidão, claro, foi Deus quem tirou, mas através desta liderança de Moisés, Moisés levou o povo à terra prometida, passando por estes 40 anos de viagem, de caminhada, antes de entrar na terra prometida. E ele mesmo não entra, ele morre no Monte Nebo, ainda do lado de cá da Jordânia. E Moisés está frustrado porque ele percebe que, mesmo depois da libertação da escravidão, o povo como que não está crescendo, não está melhorando, não está aproveitando essa nova vida para ser melhores pessoas. E Moisés, então, ele está a ponto de deixar tudo, de desistir de ser líder deste povo. E quando ele então fala com Deus, Deus responde a ele dizendo: Moisés, chame 70 anciãos do povo, e eu vou repartir o espírito que você tem, vou repartir com eles, para que então o peso da liderança de Moisés seja partilhada com estas
outras 70 pessoas. E o que acontece? Que quando eles então recebem o Espírito de Deus, que Deus tira de Moisés e passa para os outros, eles começam a profetizar. Este Espírito imediatamente já está produzindo frutos na ação destes homens. Mas existem 2 que sim estavam na lista dos 70, mas não estavam entre os 70 naquele momento em que o Espírito foi repartido entre os outros. Não estavam na tenda onde era o lugar de encontro entre Moisés e Deus. Eles estavam fora no acampamento e mesmo assim eles também começam a profetizar. E alguém que vê o que está acontecendo e entende o que está acontecendo, vem correndo para dizer a Moisés: olha que Eldad e Medad estão também profetizando, eles também receberam o Espírito, apesar de não estar aqui junto com os demais. E Josué, o braço direito de Moisés, aquele que vai continuar na liderança do povo, uma vez que o povo entra na terra prometida, ele fica chateado, ele fica como não contente de saber que outros estão também recebendo o Espírito de Deus, Eldad e Medad. E ele pede a Moisés, então, de parar aquilo que estava acontecendo. E Moisés tem estas palavras bem bonitas no final da leitura que hoje nós ouvimos. Ele respondendo a Josué, ele diz: tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Então, Moisés não se sente ameaçado, não tem ciúmes, mas sim, ele está contente de ver que até mesmo aqueles que ficaram do lado de fora também estão profetizando como os outros. E isso tem muito a ver com a nossa passagem do Evangelho de hoje, porque vemos uma situação semelhante. No Evangelho de São Marcos, antes de ler esta passagem de hoje, tem uma outra passagem em que alguém está muito doente, está realmente à espera de um milagre, e eles vêm a falar com os apóstolos de Jesus, pedindo uma ajuda. Só que os apóstolos não conseguem realizar nenhum milagre, não conseguem curar esta pessoa que está doente. Então, claro, eles estão muito frustrados. E aí vem a passagem de hoje, que começa dizendo que João vem se queixar com Jesus, dizendo que existe um fulano aí afora, que está fazendo milagres em seu nome, Jesus. E nós o proibimos, porque ele não pertence ao nosso grupo. Ele não pertence aos teus seguidores, né? E então Jesus diz: não, quem está fazendo bem, quem está fazendo milagres em meu nome, não pode estar em contra de mim ou em contra de nós, em contra todos nós, né? Então Jesus ele se aborrece com João pela atitude de João, porque ele percebe que sim, João, assim como os outros apóstolos, estão cheios de ciúme por ver que alguém que não pertence ao grupo deles está fazendo melhor do que eles. Outra vez, né? Aí vemos a mesma atitude de Josué, também na atitude de João. E isso é importante para nós, porque sendo nós seguidores do Senhor hoje, sendo nós os novos apóstolos, discípulos, os que queremos estar com Jesus e fazer a experiência da boa nova que o Senhor nos traz, nós também temos que prestar atenção a isso que está acontecendo com Josué e com João. Não podemos permitir que nós, cristãos de hoje, tenhamos também a mesma atitude que eles tiveram. Não podemos permitir que nos enchemos de ciúmes porque alguém pode fazer melhor do que nós. Alguém que talvez nem pertence à nossa comunidade católica, nem pertence à paróquia onde nós participamos, nem pertence à nossa igreja, à nossa fé cristã. Mas nós temos que sim prestar atenção ao que Jesus está dizendo. Ninguém pode estar contra de mim se está fazendo milagres, se está fazendo bem aos outros. Então nós temos que sim agradecer a Deus pelos dons do Espírito Santo, este Espírito que se manifesta de maneira livre, como quer, e fazendo com que nós então possamos perceber que não somos nós quem possuímos o Espírito, é o Espírito quem
possui a todos nós. Nós somos os possuídos pelo Espírito de Deus. Nós somos simplesmente instrumentos de Deus para o bem comum de todos. E quando há outras pessoas que também estão buscando o bem comum de todos no mundo, na sociedade, mesmo não sendo uma pessoa católica, mesmo não sendo uma pessoa cristã, mesmo sendo talvez um judeu, um muçulmano, um budista, ou mesmo não tendo nenhuma fé, não participando de nenhuma denominação religiosa, mas nós temos que reconhecer que o Espírito de Deus se manifesta como quer, onde quer, da maneira que quer. E não somos nós quem podemos julgar esta pessoa pelo bem que ela está fazendo para os demais. Isso é muito importante porque é nessa atitude de Josué, é nessa atitude de João, onde nasce aquela plantinha bem indesejável do fanatismo. Em poucas palavras, quem são os fanáticos religiosos de hoje, ou de todo o tempo, de toda a história? São justamente aqueles que acreditam que o meu grupo é o melhor de todos. O meu grupo, sim, é o correto. A minha igreja vai se salvar. A minha fé é a mais verdadeira do que todas. Deus se manifesta de maneira livre, como quer, onde quer, com quem Ele quer. Não é porque nós somos parte de uma igreja de fé cristã católica que temos o direito de ter a Deus reservado somente para nós. É uma tentação muito grande, de achar que somos os excluídos, que somos os melhores. E isso é o que Josué e João estão fazendo junto a Moisés e a Jesus. E nós não podemos deixar que esta tentação destes ciúmes esteja também no nosso coração e nos leve a ter a mesma atitude, ter o mesmo comportamento em relação aos demais. E a segunda parte deste evangelho de hoje, Jesus então está dizendo aquilo que nós temos que fazer para evitar escândalos, não? Se o teu olho te faz pecar, corta-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, corta-o também. O que Jesus quer dizer com isso? Que neste nosso caminhar rumo à nossa perfeição, chamados à santidade como povo de Deus, nós, ou como imagens, criados a imagens do Pai Criador, nós vamos sempre mais e mais percebendo aquilo que é negativo em nós e vamos sempre mais e mais também fazendo um esforço muito grande de poder tirar de nós aquilo que nos impede de viver intensamente esta vida que Deus nos dá como presente. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenamente, vida plena. Portanto, Jesus está talvez até falando de uma maneira muito provocativa, muito forte, que é melhor entrar com uma só mão no céu do que ir com as duas para o inferno. E também é uma coisa que talvez seria muito interessante a gente esclarecer sobre essas palavras de Jesus aqui neste trecho do Evangelho. Pena que nós não temos um tempo assim tão grande para isso, mas vamos deixar uma coisa bem clara. Apesar de que a leitura, a nossa tradução em português está dizendo ir para o inferno, Jesus nunca falou do inferno. Essa tradução está mal feita. Em hebraico, Jesus falava aramaico no seu tempo, depois foi traduzido para o grego, e do grego em latim, do latim em português. A palavra que se usa neste trecho do Evangelho é Geena. Em português seria Geena, que em hebraico ou em grego é Geina, que era a Geena, que é a Geena no tempo de Jesus. Era um vale no sul de Jerusalém, onde foi tido como um lugar amaldiçoado, porque ali os judeus prestaram sacrifícios pagãos ao deus Baal, matando os seus filhos. Então ficou considerado um lugar amaldiçoado em Jerusalém. E ali era o lugar do lixão, todo o lixo de Jerusalém caía ali, e tinha um fogo que era constante. Este fogo ia queimando, o fogo da Geena era o fogo do lixo, que não se apagava, porque o lixo era constante, vinha chegando sempre mais e mais, e era então um lugar de putrificação, um lugar de queimar o lixo, de queimar aquilo que não prestava,
um lugar indesejável, um cheiro mau para todos. Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele está usando aquele lugar como referência. Ele não está falando do inferno, ele não está falando de condenação final. Essa é uma interpretação, infelizmente, não tão acertada, se nós pensamos que Jesus está já condenando a vida eterna, não a vida eterna, mas ao inferno interno, aqueles que não se comportam como devem, né? Então, sem talvez se estender demais, porque o tempo vai passando e a missão vai ficando cada vez mais cumprida, vamos então deixar que Jesus nos questione com a sua palavra, percebendo que sim, nós somos instrumentos do reino de Deus e estamos no meio de tantas outras pessoas que também estão fazendo bem para a humanidade. Um exemplo não mais. Pensemos neste tempo de pandemia, pensemos no coronavírus, pensemos em todos os países que até mesmo por interesse econômico, sabemos, desenvolveram vacinas para poder combater o vírus que está tirando a vida de tantas pessoas. Claro que no meio de tantas pessoas científicas, pessoas de laboratório, pessoas que estão aí constantemente lutando para superar este vírus, entre elas existem pessoas que não professam a nossa fé católica, que talvez nem professam nenhuma fé, mas aí estão, oferecendo ao mundo algo tão positivo para o bem de todos. E assim também em outras áreas da nossa humanidade, do nosso planeta, existem pessoas que se oferecem num serviço gratuito, buscando o melhor da humanidade, o melhor do nosso mundo. Que Deus abençoe o trabalho de todos e que nos ajude a sermos instrumentos verdadeiros, alegrando-nos com a presença de todos e não com o coração cheio de ciúmes, mas sim de gratidão por aqueles que podem fazer e são melhores do que nós. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração dos fiéis. Queridos irmãos e irmãs, tendo sido alimentados pela palavra que ouvimos, elevemos nossas preces a Cristo, com o coração totalmente confiante em sua misericórdia, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, vós que fizeste de nós, vossa Igreja, um povo sacerdotal, e nos consagrastes a todos como os profetas e pastores, concedei-nos ser sempre fiéis ao Espírito derramado em nós em nosso batismo. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Senhor, que nos advertis para que não sejamos causa de escândalo para os que creem. Arrancai de nosso coração qualquer motivação que não seja de dar testemunho de nossa fé. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, por vossa palavra reprovaste os que se vangloriam das riquezas deste mundo e praticam a injustiça. Que jamais os bens materiais nos afastem de vós e nos impeçam de praticar a solidariedade e a justiça. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, vós nos advertis que aqueles que não são contra nós são a nosso favor. Fazei crescer em nosso coração um espírito de comunhão e de respeito para com todos aqueles
que de coração sincero creem em vós, mas não pertencem à nossa comunidade de fé. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor, estas preces e tantas outras que estão no silêncio do coração de todos aqueles que nos acompanham nestes meios virtuais, para que possam encontrar em vós tudo aquilo que precisam e necessitam para superar os seus problemas e dificuldades. Lembremos todas aquelas intenções já mencionadas no início da celebração, todos os nossos queridos falecidos, também todos aqueles que se encontram enfermos, agradecendo também em ação de graças pelas graças alcançadas e pelos aniversariantes, que todas aquelas intenções e as que estão também no coração de quem nos acompanha nesta missa alcancem a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus nosso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, trabalho humano pela vos apresentamos. Ele será para nós pão da vida eterna. Bendito seja Deus para sempre. Que tu recordes, não sofrer tudo que Cessar, Senhor, passamos por ti. Senhor, nossa humanidade. Bendito seja, Senhor, Deus nosso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto dele, trabalho humano pela vos apresentamos. Senhor, nosso para nós, bebida de salvação. Seja Deus para sempre. é um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz.
Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da aliança eterna. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, enquanto ceavam. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da aliança nova e eterna que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e a sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo o Papa Francisco, nosso Bispo Antony, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo,
de maneira particular por quem oferecemos esta nossa Eucaristia, e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e santos mártires, com São Carlos, São Kevin, Beato Scalabrini, St. Mary of the Cross, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo amor e toda glória, agora e para sempre. Amém. Cheios de confiança na oração que Cristo nos ensinou, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de toda a esperança, aguardando a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos desejar uns aos outros a paz de Cristo. A paz com Pai de vocês. Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados à ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Neste momento da comunhão, todos aqueles que estão privados de chegar até esta igreja e participar da presença eucarística de Cristo, façamos na nossa intenção sincera e humilde esta comunhão espiritual com o Senhor. Cristo que está presente verdadeiramente no Santíssimo Sacramento deste altar, está também presente no coração de todos que fazem uma comunhão sincera com Ele, pois que o Senhor enche o nosso ser com a sua presença de amor, de bondade e misericórdia. Amém. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei-me em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor.
Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que nos acompanham nesta missa e a todos que fazem esta missa chegar a todos que nos acompanham. Obrigado uma vez mais ao Roger, a Jaqueline e ao Osvaldo por fazer com que esta missa seja celebrada e chegue também até todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um bom domingo, uma boa semana a todos. Obrigada. No meu olhar, mãe, vem comigo sempre estar. Sou todo teu.